Bom dia mais uma vez para vocês. Estamos aqui de volta com a nossa aula e hoje estaremos dando aí continuidade a algumas patologias ainda do sistema cardiovascular, dos agravos cardiológicos, né? Hoje falando aqui um pouquinho sobre o edema agudo de pulmão, né? Que é uma patologia que afeta tanto a parte do sistema cardíaco quanto a área do sistema pulmonar, também do sistema respiratório, tá? Então, como que acontece, né? O que caracteriza aí um edema agudo de pulmão, né? Então, no edema agudo de pulmão, a principal característica vai ser justamente o acúmulo de líquido nos pulmões. Mas isto acontece em decorrência também de uma sobrecarga no fluxo, né, sanguíneo nas câmaras cardíacas, o que vai ocasionar também ali uma retenção, né, um acúmulo do volume sanguíneo nas câmaras cardíacas, provocando um estado de congestão, né, devido a esse acúmulo e, consequentemente, comprometendo aí a troca gasosa, né, a hematose pulmonar que esse paciente precisaria estar fazendo dentro de um processo de normalidade e que, com um quadro de edema agudo de pulmão, vai estar sendo comprometido, né? Então, no edema agudo de pulmão, vai acontecer justamente esse acúmulo, né, de líquido nos espaços entre os alvéolos, comprometendo aí essa hematose pulmonar, essa troca entre o dióxido de carbono que está vindo do sangue do organismo, né, e a oxigenação que será promovida através do processo de respiração, né? Então, essa troca gasosa ela é prejudicada, né? Ela não acontece de forma eficiente, levando o paciente aí a apresentar um quadro de desconforto, né? Principalmente o desconforto respiratório, né? À medida que esse quadro ele vai se agravando, o paciente ele vai tendo a sensação, né, de que ele vai sendo asfixiado, né, uma sensação de morte iminente que está se aproximando, porque ele não consegue manter aí um padrão de respiração eficiente para que o sangue seja oxigenado e as células que dependem desse oxigênio que vai estar presente no sangue também seja alimentado, né? Então, a principal característica, né, do edema de pulmão é justamente esse acúmulo com o comprometimento da hematose pulmonar, né? As principais causas do edema agudo de pulmão, né? A hipertensão arterial sistêmica. Então, devido a esse aumento excessivo na pressão arterial, né, vai ser comprometida, né, o que nós chamamos ali na pequena circulação entre o coração e o pulmão, né, e esse acúmulo de líquido ele vai começando a se desenvolver, o que vai caracterizar aí o quadro de edema agudo de pulmão. No paciente também com infarto agudo do miocárdio, né? Isso é um fator que pode levar o paciente a desenvolver um quadro de edema agudo de pulmão, porque esse coração que sofreu um infarto, né, é um coração já doente, né, já prejudicado. Então a sua atividade ela vai estar comprometida, levando aí aquilo que nós vimos na aula de ontem a um quadro de insuficiência ou de uma atividade ineficaz do coração, o que pode favorecer a esse acúmulo, né, de líquido e de fluidos na área pulmonar, né? A insuficiência valvar é um outro quadro que pode levar a desencadear edema agudo de pulmão. Nós vimos que as válvulas elas
impedem que haja um fluxo livre entre as câmaras cardíacas, né? E se tiver uma insuficiência, né, se essas válvulas não estiverem funcionando de forma adequada, isso vai provocar um quadro de congestão, né? Então o sangue vai chegar no pulmão, que ele precisa entrar pelo átrio, voltar para o átrio esquerdo, vai ter o quê? Vai ter sangue ali. Então isso vai começar a fazer o quê? A congestionar esse fluxo circulatório, o que vai começar a acumular esse líquido no espaço pulmonar, aonde ele não deveria existir, né? Caracterizando assim o quadro de edema agudo de pulmão, né? Hipervolemia é um outro quadro. Paciente que tenha o volume circulante maior que o necessário, né? Então, um quadro de hipervolemia vai caracterizar. Então, pode favorecer aí o início de um quadro de edema agudo de pulmão, porque vai ser um líquido em excesso que está ali no organismo do paciente e os espaços, né, nas estruturas pulmonares vai começar a reter parte desse líquido, como vai ter também em outras partes do corpo, mas no espaço pulmonar vai trazer maior malefício para esse paciente, porque vai estar comprometendo aí o padrão respiratório e vai estar comprometendo a troca gasosa nas estruturas alveolares. E o envenenamento por gases é um quadro que favorece a formação e a desencadear aí um edema agudo de pulmão, né? Então essas são as principais causas que podem levar aí um paciente a desenvolver, a desencadear um quadro de edema agudo de pulmão, né? Os principais sintomas que esse paciente vai apresentar vai ser o desconforto respiratório, né, um quadro de dispneia. Então, esse paciente, devido a esse acúmulo nas estruturas pulmonares, acúmulo de líquido, ele vai apresentar esse quadro de dispneia, né, de desconforto respiratório. É como se ele, à medida que o quadro vai se agravando, a sua respiração vai se tornando cada vez mais difícil, porque aonde era para haver ar, né, para ter essa troca gasosa normal e eficiente, vai estar ali a presença de líquidos. E isso vai dificultar muito o padrão respiratório para esse paciente, né? O que vai levar ele a ter essa sensação de sufocamento, né? Ele vai ter a sensação de que ele está se afogando, né? Sufocando devido a esse acúmulo de líquido nas estruturas pulmonares, né? Consequentemente, por não ter uma troca gasosa eficiente, a hematose pulmonar ela não estará acontecendo de forma eficiente, esse paciente vai apresentar esse quadro de cianose nas extremidades, que as extremidades arroxeadas, escurecidas. Isso é um sinal de que a troca gasosa não está sendo feita de forma eficiente. Então, o oxigênio que precisaria estar nutrindo e alimentando as células, né, ele não está chegando de forma adequada por este comprometimento, por acúmulo de líquido nas estruturas pulmonares, né? Esse paciente vai apresentar um pulso fino, né, fraco, porém com uma frequência acima do normal. Um mecanismo do próprio organismo tentar compensar, né, essa estrutura que está sendo comprometida, né? Então o pulmão ele não está conseguindo realizar a troca gasosa eficiente, né? Então o coração vai tentar compensar isso daí. Então o pulso desse paciente ele vai ficar alterado, né? Fino, né? Fraco e acelerado, né? Mais rápido, taquicárdico com um pulso fino e fraco, né? A tosse vai ser um estímulo do organismo em tentar eliminar esse líquido, e parte dele vai começar a sair por vias aéreas, né, superiores e cavidade oral no aspecto de uma espuma rosada,
que é justamente devido ao rompimento de algumas estruturas alveolares. O sangue ele vai entrar em contato com este líquido e ele vai estar sendo exteriorizado, dando esse aspecto de uma espuma rosada, né? Então, nesse quadro, o paciente já está em um estágio de edema agudo de pulmão bem evoluído, e se as medidas não forem tomadas rapidamente, com certeza esse paciente ele não terá condições de ter uma sobrevida muito longa, né? Então, com certeza, se as medidas não forem tomadas, esse paciente ele vai ter uma parada respiratória, consequentemente uma parada cardíaca, e ele pode ir a óbito, né? E o quadro de confusão mental, né? O paciente ele apresenta muita agitação, né? Uma sensação de agonia, e devido a todo esse quadro que ele se apresenta, né? Então ele vai apresentar aí um quadro de confusão mental, até porque a oxigenação de todo o corpo, inclusive, né, do cérebro, também vai estar comprometida, né? E o tratamento para esse quadro? O tratamento ele vai ser aí baseado no tratamento clínico medicamentoso, né? Então vai ter que ser administrado as medicações para melhorar esse quadro, diminuir esse líquido através de diuréticos, né? Broncodilatadores, né? Então inalações elas auxiliam nesse processo. Então o tratamento ele vai ser basicamente aí um tratamento clínico medicamentoso. À medida que esse líquido ele começa a diminuir, esse paciente vai voltando aí ao seu estado de normalidade, né? E nós temos aí os principais cuidados de enfermagem para esse paciente que está com um quadro grave, que é o quadro de edema agudo de pulmão. Então, esse paciente ele não pode ficar com decúbito baixo, né? O máximo que ele puder ser elevado, ele precisa ser feito. Se esse paciente puder ficar numa posição praticamente sentada, isso vai facilitar mais a expansibilidade torácica, vai favorecer a respiração, e à medida que o tratamento for dando continuidade, esse paciente vai apresentando aí um quadro de melhora, né? Aumentar aí, dar um suporte, né, de oxigênio para esse paciente, porque ele está tendo dificuldade, né, nessa troca de gases. Então, aumentar a oferta de oxigênio através de catéter, máscara de nebulização, máscara de Venturi, né, são algumas dos dispositivos que podem ser usados aí para suplementar a oferta de oxigênio para esse paciente. Tentar manter esse paciente o máximo possível tranquilo. Não vai ser fácil, mas é nossa função tentar manter esse paciente tranquilo, né? Controle dos sinais vitais rigoroso, né? Frequência respiratória, frequência cardíaca, né? Um acompanhamento, né, rigoroso dos sinais vitais desse paciente. E estar atento para a realização das medicações conforme a prescrição. Isso é imprescindível para que esse paciente consiga sair desse quadro grave, né, de edema agudo de pulmão. E estar ali avaliando sempre o nível de consciência desse paciente, né? Se ele não tiver uma evolução boa com as medidas que forem sendo tomadas, né, provavelmente esse paciente vai precisar ser entubado, ter um suporte ventilatório através do aparelho, do ventilador, né, para que o pulmão dele consiga dar uma relaxada e assim melhorar a troca gasosa e ser feito um tratamento com uma resposta mais efetiva e eficaz para esse paciente.